Bom dia, tudo bem? Estamos aqui na Escola Bíblica da Igreja Batista de Vitória, Brasil, estudando a primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Você fica à vontade para colocar no chat perguntas, questionamentos que você possa ter, e logo após a apresentação da aula, nós estaremos abrindo um espaço de perguntas, debates através do Zoom. Fique atento também que você receberá o link para poder iniciar esse segundo momento com todos participando. Nós queremos agradecer a Deus, em primeiro lugar, pela oportunidade de estarmos juntos, pensando, estudando sobre a palavra de Deus, sobre os ensinos que Ele deseja que nós coloquemos em prática. Na verdade, a Bíblia é sempre para ser colocada em prática. Vamos orar, pedindo a Deus que nos dirija nesse momento? Senhor, nosso Deus e Pai, te colocamos agora cada família, cada coração, cada pessoa, Deus eterno, com as quais nos unimos agora para refletir sobre a Tua palavra, sobre os ensinamentos de Jesus Cristo, dados através do apóstolo Paulo ao seu discípulo, ao seu ajudante Timóteo, pastor Timóteo. No nome de Jesus Cristo, Deus eterno, nos ajude a compreender e a praticar a Tua palavra. Amém. Bem, o apóstolo Paulo deixou Timóteo com a responsabilidade de dirigir a igreja em Éfeso. Éfeso era uma cidade bastante importante da época do primeiro século do cristianismo. O apóstolo Paulo tinha feito um trabalho de evangelização bastante consistente naquela igreja, tinha enfrentado muitas oposições, e deixou ali então Timóteo para que ele cuidasse da igreja, que ele pastoreasse aquelas ovelhas de Jesus Cristo. Esse trabalho o apóstolo Paulo tinha como o mais importante da sua vida. Essa era a sua razão de viver Cristo no mundo. Em certo momento ele diz: viver é Cristo, né? E morrer é lucro, porque é estar com Cristo pessoalmente. Então, o apóstolo Paulo, ele prioriza de modo claro na sua orientação a Timóteo a mensagem do Evangelho. E ele orienta Timóteo a tomar cuidados, porque estavam acontecendo problemas na igreja decorrentes de orientações, de discussões infundadas que estavam ameaçando a estabilidade da igreja. Nesse ponto é interessante nós observarmos a relevância das heresias, ou seja, das questões sem sentido que permeiam o relacionamento dos cristãos, e essas heresias elas vão alcançando prioridade nas discussões entre os irmãos, o que é extremamente prejudicial para a igreja. A igreja de Cristo soube lidar muito bem com perseguições. Ela, muito pelo contrário, há situações onde as perseguições produziram crescimento da igreja, visto o que aconteceu na igreja de Jerusalém após a morte de Estevão. A igreja cresceu, ela se expandiu a partir de um ato de perseguição. Mas desastres enormes aconteceram com a igreja a partir da entrada de ideias, de raciocínios contrários aos ensinamentos sagrados, né? É interessante nós observarmos que no paraíso o diabo, ao tentar o casal, não o fez por força, o fez usando argumentos, ou seja, a deterioração do casal, primeiramente de Eva e depois de Adão, veio em razão de argumentos.
utilizados pelo maligno que devastaram aquela família, aquele início da criação. Então, o qual o apóstolo Paulo está preocupado é haver a prioridade da mensagem do Evangelho e não se deixar levar por discussões infindadas. No caso, ele cita inclusive genealogia e cita inclusive duas pessoas que entraram por esse caminho e que se perderam completamente, que é Himeneu e Alexandre, né? Então, dito isso, fica inicialmente a seguinte afirmação: a prioridade do apóstolo Paulo é o Evangelho, as demais coisas da sociedade são colocadas em segundo plano, não sendo objeto das preocupações de Paulo. Após ele fazer uma introdução, ele inicia disciplinando, orientando os valores que devem prevalecer no culto cristão, ou seja, que tipo de atitude a igreja de Éfeso deveria ter, que tipo de atitude Timóteo deveria orientar aos crentes. Esse é o objeto do segundo capítulo da primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Então ele diz o seguinte, capítulo 2, versículo 1. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões, ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isto é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. O apóstolo Paulo começa a dizer o seguinte: olha, a reunião de culto deve começar pela oração. Todos os atos devem ter início com o cristão, com a igreja se dirigindo a Deus. Essa é a finalidade do culto. O culto tem como finalidade se dirigir a Deus, proclamar o evangelho de Deus. E aí ele coloca, olha, antes de tudo, antes de vocês começarem qualquer coisa, comecem orando, comecem se dirigindo a Deus. Isso aqui a gente já tira uma lição fundamental. Vamos fazer qualquer coisa em nossas vidas, vamos começar pela oração. A oração ela tem um aspecto interessante, porque ela reconhece uma necessidade sua de agir, mas reconhece uma total dependência e uma incapacidade reconhecida de agir por si só. A oração, ela revela um coração dependente de Deus. E é isso que o apóstolo Paulo quer, ele quer um coração dependente dessa igreja. E ele cita 4 espécies de oração, vamos assim dizer. Ele coloca, recomendo que se façam súplicas. A súplica, ela é uma expressão de dependência e da necessidade de intervenção de Deus diante de uma situação vivida. Senhor, estamos precisando desesperadamente da sua intervenção, Senhor. Precisamos que o Senhor intervenha. Há algo a respeito do qual nós não temos condições de dar conta, de resolver, e nós precisamos, dependemos que o Senhor intervenha. Súplica. Supliquem ao Senhor. O que o apóstolo Paulo está dizendo. Inicialmente, supliquem ao Senhor. Supliquem a Ele. Apresentem a Ele as necessidades que vocês possuem. Ele tem cuidado de vós. Segundo lugar, súplicas e orações, né? A oração aqui, ela passa um conceito, uma ideia de
relacionamento com Deus, né? Devemos apresentar a Deus as nossas súplicas, sim, mas também devemos nos relacionar com Ele. Hoje é o Dia dos Pais, o dia que se comemora o Dia dos Pais, né? Deus é Pai. Em Cristo resgatou desse mundo filhos. Então, o pai tem prazer que o filho dialogue, converse, interaja com ele, apresente as suas preocupações, as suas dúvidas, as suas alegrias, né? Converse. A oração, então, aqui é um ato de adoração a Deus, é um ato de rendição a Deus, é um ato de relacionamento com Deus, com o sagrado, com o Pai. Então, supliquem, mas orem também. Tenham interação pessoal com o Senhor. Reconheçam o seu amor, a sua santidade, o seu cuidado, o seu zelo e se rendam no relacionamento íntimo com Ele. Faz lembrar lá Adão e Eva, né? Deus passava no final da tarde para interagir com o homem, né? Como é bom interagir com Deus, né? Acho que você já teve essa experiência de, em oração, se deixar conduzir pelo Espírito Santo e perceber de um modo generoso, amável, carinhoso a presença de Deus. Orem. Em terceiro lugar, ele diz: façam intercessões. Intercessões. Interceder não é quando você suplica por algo, não é quando você se rende na presença de Deus, é quando você está agindo em favor de uma outra pessoa. Interceder é você interferir de acordo com a vontade e a graça de Deus, com o propósito de expressar o amor ao próximo. Você intercede pela pessoa. Eu diria que a intercessão é uma expressão em oração do segundo mandamento, de amar ao próximo. Intercedam, peçam a Deus a favor de alguém. Em quarto lugar, ele cita ações de graças. Ou seja, nós devemos pedir, sabendo que seremos atendidos segundo a graça e misericórdia do Pai. Devemos ter um relacionamento com Ele de filhos, de interação pessoal. Devemos interceder, mas devemos dar ações de graças. Devemos agradecer. Se eu estou falando com você aqui agora, é porque eu estou respirando. Se eu estou respirando, é porque Deus está nos dando ar, está nos dando um pulsar do coração, está nos dando corrente sanguínea girando no corpo, está dando um cérebro que produz pensamentos, te dá um espírito com o qual você interage com o espírito dele, ele te dá o Espírito Santo que habita no seu corpo e passamos a ser pessoas peculiares nesse mundo. O cristão é um corpo com dois espíritos, o espírito dele e o espírito de Cristo que o habita. Agradeça a Deus por tudo isso que o apóstolo Paulo está nos dizendo. Sejam gratos, né? Não façam como aqueles 9 leprosos que depois de curados foram embora. Voltem igual aquele único que voltou. Agradeçam a Deus. Deus gosta da nossa gratidão. Façam ações de graças, intercessões, orações e súplicas por todos os homens. O que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: interfiram na vida das pessoas, espiritualmente falando. Supliquem por elas, orem, intercedam. Interfiram na sociedade por todos os homens. Ele não está segregando. Orem pelos cristãos, não, orem por todos os homens. O que Jesus fez foi trazer graça e boas novas para todos. E o que ele quer fazer, vivendo como de fato vive, no coração e no corpo, através do seu espírito, no corpo de cada cristão, é interferir na sociedade como um todo. Há um poder de Deus disponível, disposto a interagir na sociedade como um todo. E nós devemos ser agente dessa interferência, através das orações, súplicas, ações de graças e intercessões.
Orem por todos os homens, mas também pelos reis e pelos que exercem governos, que exercem poder na sociedade. Então significa dizer que eu devo orar a favor do político que eu votei nele? Não. Se foi o que você votou, que bom, ora por ele. Se não foi, também ora por ele, porque é assim que Deus está mandando. Deus está mandando que a gente interceda na esfera espiritual, porque a oração é de natureza espiritual, e interfira na esfera espiritual a favor dos governantes. E aqui, quando ele falou de reis, ele estava se referindo a um povo dominado pelo Império Romano. Ele estava dizendo, ore por eles. Né? A orientação bíblica é para orar pelo inimigo. Né? Pelo inimigo. Imagina pelo governante, que tem interferência direta no cotidiano da sua vida. Ore por ele. Ore pelos reis, por todos que exercem autoridade, para que nós tenhamos uma vida tranquila e pacífica, para que você não fique com medo, preocupado, tenso sobre o que vai acontecer, e que no seu ao redor exista paz, exista tranquilidade. Um bom governo gera isso, e um bom governo só pode ser exercido mediante o poder de Deus. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: busquem essa tranquilidade e essa paz através da interferência do cristão na sociedade por via das orações a favor dos que exercem governo e exercem poder. Para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica com toda piedade e dignidade. Para que vocês possam exercitar a piedade, para que vocês possam viver o amor na prática, para que vocês possam andar de um modo digno. Supliquem a Deus, né? Eu acho que é um grande equívoco imaginar que a interferência do cristão se dá exclusivamente mediante voto. Não, isso aí a eleição ela é um elemento natural da sociedade na qual nós vivemos, mas a interferência precípua é no campo espiritual, para que haja paz, para que haja tranquilidade, para que possamos viver com dignidade e piedade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens se salvem e venham e cheguem ao conhecimento da verdade. Deus deseja que todos os homens se salvem, está muito claro aqui. O desejo de Deus não é a condenação de ninguém. Então nós devemos orar por todos. Devemos interferir. A oração ela é uma interferência do mundo espiritual nas questões cotidianas, nas questões do concreto. E ele está dizendo, orem, porque o que Deus quer é que todos esses aí se salvem. Deus quer que todos venham ao conhecimento da verdade. Porque na realidade, há um só Deus, diz ele, e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Que curioso isso! O sangue de Cristo tem poder para perdoar a todos os homens. Esse poder se aperfeiçoa mediante a fé, mas é poder para perdoar a todos. O objetivo de Deus é todos. A gente sabe que não vai ser, ele disse que não vai ser, porque vai faltar exatamente a fé, para que esse poder se materialize e salve, resgate. Mas ele morreu por todos. Esse foi o testemunho dado em seu tempo. E aí o apóstolo Paulo fala a respeito dele. Para isso fui designado pregador e apóstolo. Digo-lhes a verdade, não minto, mestre da verdadeira fé aos gentios. O apóstolo Paulo, como nós sabemos, ele era o apóstolo dos gentios. Enquanto Pedro se dirigiu aos judeus, Paulo se dirigiu aos gentios.
E aí agora ele começa a dar uma orientação específica dirigida à prática do culto público que a igreja participava, que a igreja realizava. Ele diz: quero, pois, e a primeira parte é dirigida aos homens, quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Né? Então, o que o apóstolo Paulo está aqui dizendo? Olha, eu quero que os homens orem. Né? Quero que os homens orem. Eu quero que os crentes orem. Eu quero que vocês orem. Mas vocês têm que orar com certas características. Quer dizer, ele fala da oração, antes de tudo, orem. Mas ele fala, vocês homens, eu quero que vocês tragam certas características. Orem levantando mãos santas, ou seja, com uma atitude, com um comportamento, com um agir santo, santificado. O agir santificado é um agir que se caracteriza pela direção do Espírito Santo na vida do homem. O homem, a mulher, dirigidos pelo Espírito Santo, eles levantam mãos santas, eles têm comportamento santo, comportamento separado, eles se modificam, se transformam a partir da presença do Espírito Santo no coração do homem. Orem levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Lembra-se lá quando o apóstolo Paulo falou no primeiro capítulo, que ele disse que as pessoas entravam por discussões sem sentido, por raciocínios, por discussões, por brigas sem sentido. E isso é curioso. Você percebeu que quando tem discussão, quando tem briga, quando tem polêmica, o assunto da polêmica ganha o primeiro lugar? E sabe o que acontece quando isso acontece no ambiente da igreja? A mensagem cai, a mensagem de Cristo, as boas novas, que deveria ser a absoluta prioridade, que é a prioridade na vida de Paulo, se torna secundária. A discussão ganha mais espaço. Por quê? Porque vem a ira. Então ele diz o seguinte: homens, sem ira, sem discussões, não façam aquilo que os outros estão fazendo. Não entrem por polêmicas em questões que não são o evangelho, não são efetivamente as boas novas. Não entrem em polêmicas, não se percam em assuntos secundários. Não entrem em discussões, sem ira, mas com mãos santas. E agora ele se direciona para as mulheres, no ato de culto. Ao se direcionar para as mulheres, o apóstolo Paulo, ele tem em mente, ele está se dirigindo para uma igreja que está em Éfeso. Éfeso lembra-se que Éfeso era aquela cidade da imagem de Diana, uma imagem que representava uma deusa pagã. Nessa cidade existiam muitas mulheres que eram sacerdotisas prostitutas sacerdotisas, ou seja, elas se prostituíam como ato de adoração a deuses. Era uma destruição moral, uma afronta contra Deus, um uso da mulher, né, enquanto pessoa. Né? Essa sociedade também não valorizava a mulher. A mulher, ela não tinha voz. A mulher, nessa época do judaísmo, ela não era contada. Né? Alguns comentaristas citam certas orações que eram feitas à época, que se dizia o seguinte: agradecer a Deus porque não era gentio, judeu, né, feitos pelo judeu, que ele não era gentio, não era escravo e não era mulher, não tinha nascido mulher. Você vê, nessa sociedade,
a mulher, ela efetivamente, ela era colocada num plano inferior. Agora, o que é mais importante é defender uma posição da mulher na sociedade ou defender ou pregar o evangelho? O apóstolo Paulo deixa isso muito claro. A prioridade é a pregação do evangelho. O que ele queria era não criar discussões paralelas que afetassem a pregação do evangelho. Veja, porque ele sabe que nos céus não vai ter homem nem mulher. Não é? Jesus diz isso claramente. Ou seja, esse valor, ele é um valor temporal e finito. O valor atemporal é do evangelho. O valor da eternidade é do evangelho. Então, o apóstolo Paulo está olhando para essa sociedade e está dizendo o seguinte, olha, aqui a mulher não tem voz, aqui a mulher não ensina. Isso não é bom. Jesus, por exemplo, conversou com a mulher samaritana. Diversas mulheres ocuparam funções importantíssimas na história do Evangelho, no Novo Testamento. Tem diversos episódios valorosos. Mas isso é o mais importante? Não, não é o mais importante. O mais importante é a mensagem de Cristo. E o que o apóstolo Paulo vai orientar agora as mulheres é com vistas a isso. Olha, eu estou orientando com o propósito de priorizar a mensagem do Evangelho e não deixar que assuntos secundários desviem o que é principal. Essa é a tônica do apóstolo Paulo. E ele se dirige às mulheres e diz o seguinte, assim como os homens, digo aqui, assim como os homens devem levantar mãos santas, sem ira e sem discussões, que eles devem orar, devem se voltar a Deus dessa forma pura, da mesma forma, as mulheres, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças e com ouro e com pérolas e com roupas caras, mas com boas obras, como convém a mulheres que declaram adorar a Deus. O que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte, olha, a mulher cristã, ela deve se adornar. É curioso isso, né? Ela deve se adornar, ou seja, ela deve se enfeitar, ela deve ficar bonita. Como? Com boas obras, com um testemunho de fé compatível com aquilo que Cristo ensina, com aquilo que ela crê. Ou seja, a importância não está nas roupas, no ouro, nas tranças. A importância está na conduta santa. Mesma orientação que ele deu aos homens, ele agora dá às mulheres. Tanto o homem quanto a mulher devem apresentar um comportamento compatível com a fé, compatível com Deus, com aquilo que Deus ensina, com os valores que Cristo colocou no coração de todo aquele que nele crê. Elas devem se adornar. Isso significa dizer que ele está dizendo que não deve se vestir bem, não deve se cuidar, não deve... Não, o apóstolo Paulo não está recriminando os cuidados físicos. O que ele está é priorizando o valor espiritual, o valor eterno, o valor da vestimenta de boas obras, de vestimenta de dignidade. E agora ele avança e o olhar do apóstolo Paulo aqui está olhando para aquela sociedade na qual Timóteo estava inserido, buscando a salvação de todos. Veja bem, se criar discussões paralelas, você compromete a obra de salvação. O que o apóstolo Paulo não quer?
que haja comprometimento da obra de salvação. Naquele cenário, a mulher ela não tinha voz ativa, publicamente falando. Alguns comentaristas citam o fato de que os judeus não cumprimentavam as suas esposas nem as suas mães publicamente. Então, ele está dizendo o seguinte: isso aqui é desejável? Ele não está entrando nesse mérito. Como em outros trechos, quando o apóstolo Paulo fala, olha, em Cristo não há mulher, homem, não há livre, escravo, não é relevante isso. Em Cristo todos são um. É o que ele fala em outra carta. Mas aqui ele está dando uma orientação específica para a igreja de Éfeso. E aí ele diz, olha, a mulher deve aprender em silêncio, com toda a sujeição. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio. Ou seja, essas orientações que ele está dando é o seguinte: eu não quero discussões secundárias que vão prejudicar o desenvolvimento da igreja. Porque se o apóstolo Paulo começasse a questionar o direito da mulher naquele ambiente, ninguém ia ouvir a mensagem do evangelho. E o mais importante é o quê? É a mensagem do evangelho. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas sim a mulher que, tendo sido enganada, tornou-se transgressora. Entretanto, a mulher será salva, ganhará dignidade, né? Dando à luz a filhos. O que está dizendo é o seguinte: olha, o resgate, mesmo nessa sociedade que você está vivendo, em Éfeso, lá atrás, 2000 anos atrás, aproximadamente, a dignidade, o resgate vem através de você ser mãe, de você dar luz a filhos, de zelar pelo seu lar. Ou seja, não vamos buscar mudanças de natureza social temporárias e deixar que essa busca prejudique, comprometa a essência do evangelho. Volto a dizer, nos céus não vai ter homem nem mulher. Jesus deixou isso muito claro naquela passagem onde tentaram colocá-lo em dificuldade, perguntando a respeito da mulher que casou com irmãos a partir da morte do primeiro. Eles perguntam de quem ela será esposa na ressurreição. E Jesus fala: vocês não conhecem as Escrituras. Nos céus não haverá nem homem nem mulher. Isso não é relevante para aquele momento histórico. E aí ele vem e entra. Se elas permanecerem, ou seja, ele está recomendando que as mulheres permaneçam na fé, no amor e na santidade com bom senso. O que o apóstolo Paulo está aqui recomendando é expressamente o que ele recomenda para toda a igreja: permanecer na fé, no amor, na santidade e no bom senso. Porque perdendo o bom senso, muitos se perderam. Ao se perderem nas discussões secundárias, se afastaram, naufragaram na fé. Foi o caso de Emineu e Alexandre. Ao fazerem assim, largaram o amor, perderam o amor. Então, o que o apóstolo Paulo está aqui recomendando, tanto a homens quanto a mulheres cristãos, deem um testemunho compatível, que promova o crescimento do evangelho, né? Os homens devem levantar mãos santas, sem ira e sem contendas. As mulheres devem permanecer na fé, no amor, na santidade e no bom senso. Ou seja, os conselhos alcançam
a todos, homens e mulheres. E aqui ele estabelece uma prioridade. Uma prioridade. A prioridade é o Evangelho. Muitos dos desvios da igreja atuais, se devem à igreja deixar o Evangelho em segundo plano e começar a raciocinar com alterações sociais. São desejáveis alterações sociais? São. Sempre desejáveis, em tudo desejáveis, mas jamais prioritárias. O que o apóstolo Paulo estava querendo aqui com esses conselhos era evitar que a igreja entrasse por discussões secundárias que comprometessem o desenvolvimento do cristianismo, a salvação das pessoas, a regeneração de almas. Era isso que ele queria evitar. Ou seja, ele olha para problemas que estavam acontecendo e diz o seguinte: agora, na hora do culto coletivo, esquece as questões secundárias, tenham uma atitude pública que não crie embaraços ao Evangelho, que não crie embaraços ao desenvolvimento da fé. Essa é a orientação do apóstolo Paulo. Orem, supliquem, orem, intercedam, ações de graças, interfiram na sociedade, orando pelos homens, pelos governos. Intercedam. Deus quer o bem a todos. Tenham uma atitude que honre e que colabore com o desenvolvimento do Evangelho. Levantem mãos santas, sem ira, sem contendas. Sejam santos, permaneçam na fé, no amor, na santidade, tenham bom senso. Não se deixem levar por questões secundárias, fazendo com que a mensagem do Evangelho se torne secundária. Todas as vezes que uma discussão sobe, a prioridade do Evangelho nesse momento se perde. Nunca abra mão da prioridade do Evangelho. O Evangelho nos revela o mais precioso do coração de Deus para as nossas vidas. Amemos o Evangelho de Cristo. Amemos a Cristo. Amemos ao próximo. Intervenhamos na sociedade, sendo sal e luz, homens e mulheres, sem causar escândalos, sem colocar prioridades em questões sociais que servem e muito para muitas coisas, mas nunca poderão competir em prioridade com a mensagem do reino. Nós fomos chamados para difundir, para levar a mensagem de boas novas, de que Cristo veio ao mundo, de que Cristo ama a cada homem, a cada mulher, a cada criança, a cada pessoa que vive nesse mundo, e que ele quer trazer perdão e doar o Espírito Santo. Essa é a mensagem. Os assuntos que podem colocar essa mensagem em segundo plano devem ser deixados de lado, sejam eles quais forem. Apresentemos mãos santas, estejamos firmes na fé, no amor, na santidade, no bom senso. Que Deus nos abençoe. Entre no link do Zoom para que possamos conversar mais a esse respeito. Um abraço.